Olá, bem-vindos a mais um podcast Vitrine Empresarial, o podcast que dá voz a empreendedores do Brasil. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial que vai contar a história pra gente. Ele é fundador, criador do aplicativo Your Driver. Com vocês, Rodinei. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui no Vitrine Empresarial e compartilhar um pouco da nossa história e fazer com que ela possa contagiar outras pessoas e incentivar também outras pessoas que vão se ver em mim de repente em algum momento em que ela possa virar a chave, possa tomar uma atitude, possa fazer algo diferente. Então, nosso objetivo aqui é compartilhar a nossa história e fazer com que ela possa também servir de inspiração para alguém. Quem sabe, né? Com certeza vai servir. Eu tenho muitas perguntas sobre Your Driver, só que antes eu quero ouvir um pouco da sua história. Eu quero saber como você chegou até aqui, como você apostou em investir na criação de uma solução, de um serviço. Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor. Sim, sim. Na verdade, eu venho de uma família muito humilde, né? Assim como toda a família tradicional da década de 80, uma família com 6 irmãos, em que a gente se via muito com dificuldade financeira. Mas desde o início que eu me sentia por gente, vamos dizer assim, eu sempre tive uma impulsão de liderança, uma impulsão de querer estar presente e ser presente em todos aqueles que eu fazer. Isso aí foi no ensino médio, foi quando eu trabalhava de feirante, foi quando eu trabalhava de sapateiro. E eu digo que na nossa vida, Deus sempre coloca as pessoas e oportunidades que a gente tem que enxergar de forma em que a gente transforma muita dificuldade e até em oportunidade. Então, eu divido a minha vida da minha infância até os 16 anos, onde eu encontrei um grande amigo que me deu uma oportunidade, que se viu ali em mim uma oportunidade. Eu comecei a trabalhar numa multinacional, em que ali, naquele momento, ela mudou a minha vida. De um garoto em que tinha dificuldade até de alimentação, até de estudar, e aí eu tive a oportunidade, através da visão desse amigo, que, tipo assim, apostou em mim, ele abriu a porta. Na época, eu posso falar que a empresa era a Esso Brasileira de Petróleo, uma Sim, grande empresa. Então, para um garoto de 16 anos, moleque de rua, ter uma oportunidade uma de trabalhar numa multinacional, né? multinacional, então foi um grande diferencial na minha vida. Então, esse foi um diferencial. Então, esse grande amigo, eu sou grato até hoje. O nome dele é Jonas Padilha e eu sou muito grato até hoje porque foi dali que startou. A partir daí eu mudei, vamos dizer assim, comecei em um outro patamar de visão e aí foi minha trajetória em que trabalhei em outras multinacionais, na área de petróleo. E aí, em 2020, eu me vi uma proposta de emprego, 2019, uma proposta de emprego para trabalhar no interior de São Paulo. É, e aí eu aceitei um antigo diretor de uma empresa em que eu trabalhei também multinacional, e ele me convidou para trabalhar lá. Então eu mudei do Rio de Janeiro com toda a bagagem, com toda a família e fomos para o interior de São Paulo. E aí que a gente fala que muitas das vezes as dificuldades ela gera oportunidade. Sim. A gente havia um projeto de aproximadamente 5 anos de fazer um projeto de trabalho, era uma empresa também na área de petróleo, lubrificante, e eu me vi desempregado em 6 meses. Um projeto Putz. que a gente imaginava que seria ao longo do tempo, e eu me vi desempregado por 6 meses. E Em aí, outra cidade. não, outra cidade, e com os filhos, com toda a Nossa. infraestrutura lá, ou seja, deixamos o Rio de Janeiro, vamos viver. E aí eu me vi diante de uma tremenda dificuldade. Mas o recado que o Rodney quer passar para quem ouvir esse podcast é que a gente tem que enxergar o que a vida está nos proporcionando diante das dificuldades que nos apresenta. Muitas das vezes a gente está preocupado o que a vida nos está trazendo de dificuldade, mas o que eu estou fazendo com essas dificuldades? Essa é a Sim. grande diferença. Então, diante dessa situação, eu me vi numa situação de que eu tenho que buscar a oportunidade. Mas antes mesmo disso, quando eu cheguei nessa cidade, essa cidade chama Pederneira, um povo acolhedor, um povo muito amável, eu já tinha percebido um gap, uma deficiência de transporte. E esse gap, eu me vi mais ainda, o dia que falou, eu vou construir um aplicativo,
quando eu estava voltando de uma cidade para outra, é que meu carro deu problema no meio do caminho. Eu tenho um Cobalt, que eu chamo ele de guerreiro, eu chamo ele de caveirão. O Cobalt, tem um Cobalt 2012. E esse Cobalt, ele tem um significado muito para mim. Sim. E eu chamo ele de caveirão. E o caveirão, ele parou no meio do caminho, e aí eu consegui reboque até o início da cidade. Era um domingo à tarde. E nesse domingo à tarde, eu tentei chegar até a minha casa solicitando táxi, solicitando mototáxi, tentando pegar o ônibus, e eu não consegui. E ali, na pele, eu vi a evidência de que, naquela situação que eu estava vivendo, deu um start. Essa dificuldade, Rodney, que você está vivendo hoje, você tem que transformar ela em uma oportunidade. Sim. E foi naquele dia que houve um start de, poxa, eu vou procurar construir um aplicativo de transporte, eu vou começar a prospecção nisso. Foi daí que surgiu a primeira ideia de procurar um software, de procurar algo que viesse a criar, então, essa marca, a partir daquele dia, aquele domingo, à tarde, eu comecei a fazer a prospecção. E daí eu comecei a pensar em nome, e aí de fornecedor de software, e aí acabamos chegando no que a gente tem hoje. Uhum. Então, no início dessa conversa, eu queria te dar um presente. Esse presente é esse Fusquinha com a logo da Your Driver, e eu queria te dar esse presente para você e deixar aí junto. Obrigado, vai com ficar a aqui, com vitrine certeza. empresarial. Ele tem uma história mais ou menos igual a Your Drive. O Fusca, ele tem um significado muito brasileiro, né? Sim. É um carro que construiu uma história. E a gente quer fazer igual o Fusca, construir uma história para que ele deixar um legado para quem é empreendedor, quem queira mudar a sua oportunidade de vida. E o Fusca representa... Então, ele tem a logomarca da Your Drive aqui do lado e será aqui deixado para você. Do outro lado, esse carrinho é meu. Esse carrinho é da Your Drive, é nosso. E ele representa o futuro da Your Drive, um Porsche com mais tecnologia, com mais visão de futuro. Então, são dois momentos diferentes. Eu deixo com você a história e mostro aonde a gente quer estar no futuro. Então, esse é um resumo do que é a Your Drive e do que é o Rodney diante das dificuldades, diante de tudo que a vida lhe ofereceu. Sim. E não parou, e não quer parar em momento nenhum, e não quer ver a vida como uma vida difícil, mas Sim. quer ver a vida como uma oportunidade de cada dia que a gente levanta e ver uma oportunidade de fazer diferente e de fazer melhor. Nossa, obrigado pelo presente, obrigado mesmo pelo carinho. Cara, assim, pelo que a gente conversou um pouco, eu entendi que a Your Driver, ela tem uma conexão mais humana, né? O que você tem a dizer sobre isso? Onde dá pra ver que você é um cara extremamente carinhoso, extremamente competente, mas da onde vem essa conexão humana aqui? O que a Your Driver tem de diferencial? O que ela pode dizer que ela é mais humana, seja para os profissionais ou seja para o passageiro? Então, a gente tirou muito essa questão, a gente percebe que os grandes players de fornecedor de mobilidade urbana, eles vamos dizer assim, é muito mecânico, muito frio, né? Muito frio. Você não consegue... Para a gente chegar aqui a isso daqui, eu também já fui motorista de aplicativo. E aí, toda vez que você tem um problema com motorista de aplicativo, você não consegue falar com ninguém. E a proposta da Your Drive é quebrar esse paradigma. A gente nem tem a pretensão, nesse momento, de fazer frente às grandes, porque o nosso objetivo é pegar justamente as pequenas cidades, os pequenos bairros, onde que há uma demanda significativa, uma deficiência de mobilidade, e trabalhar justamente isso. Por isso que a dica que eu dou para o pequeno empresário é que a gente tem aqui um aplicativo de mobilidade que você pode começar o seu negócio no seu bairro, na sua cidade. Sim. Eu comecei numa cidade que tem 70 mil habitantes. Ou seja, tem bairro de Rio de Janeiro que tem 270 mil habitantes. Na Ilha do Governador, que é um Sim. bom exemplo,
A gente tem 270 mil habitantes. A Rocinha, por exemplo, também tem uma quantidade de cento e poucos mil habitantes. Não tem o número exato. Mas a gente pode começar aí, o pequeno empresário ele pode começar aí. O motorista de aplicativo, a minha proposta da Your Drive é possibilitar que o motorista de aplicativo, o cara que é empreendedor, ele tenha uma oportunidade de fazer o seu negócio. Então, essa mesma visão é a visão que eu tive lá atrás. Falei, poxa, eu tenho aqui 70 mil pessoas. Se eu alcançar 10% dessa população, eu consigo fazer um trabalho mais personalizado. Sim. Mais humanizado. Então, quando a Your Drive ela foi feita a prospecção, foi feita a prospecção através de, vamos dizer, eu comecei a pegar o meu Cobalt e dirigir panfletagem, eu digo que eu cavei poços ali. E aí você traz a comunidade, você traz a sociedade para próximo de você. Porque um problema que você tem do aplicativo, você tem alguém uma central de atendimento com uma pessoa que vai atender e você divulga o seu WhatsApp, você divulga a sua central de atendimento e a pessoa se sente acolhida, porque ela está falando com o humano. Ela está falando que aquele problema que ela teve ali, ela consegue ser resolvido por alguém. Então, não por um robô, né? Exatamente. A proposta da Your Drive é pegar esse nicho que hoje é muito grande. O empreendedor que está me ouvindo, ele saiba que a oportunidade que a gente tem, a gente diz que a gente está trabalhando no Oceano Azul, em relação às grandes fornecedores de software, de aplicativo, em relação a todo o resto que ninguém está vendo. Existe um gap. Existe um gap, existe um abismo significativo que ninguém está vendo. E eu consegui enxergar isso por quê? Porque existe o aplicativo lá no interior, mas ele paga mal o motorista e ele simplesmente, nenhum motorista se disponibiliza a ganhar aquela mixaria. Pois nos interiores, você não existe uma sequência de viagem. O modelo que as grandes empresas elas praticam, elas funcionam muito bem em grandes cidades, que é uma sequência de viagem que você não há gap de viagem. Entendi, claro. Porém, no interior e pequenos bairros, eu sou cria de Xerém, e um outro bom exemplo. A gente percebe que Xerém ele é um bairro que ele é perfeito também para esse modelo de aplicativo. E é isso que a gente vem buscando agora, parceria para a gente desenvolver no Rio de Janeiro, em regiões em que a gente enxerga que o nicho será perfeito para desenvolver. Então, a humanidade, vamos dizer, da Your Drive, ela se vê assim, através de um povo acolhedor lá no interior de São Paulo, Pederneira, e também trazendo com que o povo ganhasse credibilidade. Porque muitas das vezes a grande dificuldade de você se estabelecer no mercado é a credibilidade. Ela não é conseguida de uma hora para outra. Exato. Então, a humanidade, vamos dizer assim, o meu grande diferencial das grandes em relação ao que é procurar a trazer aqueles clientes mais próximos, entendeu? E fazer com que eles sejam parceiros. Eu sempre falo, eu sou um parceiro, tanto o motorista como o cliente, eles são parceiros. Entendi. Então, o atendimento humanizado é um grande diferencial nesse ponto. Grande diferencial. E eu acho que esse grande diferencial é a marca da Your Drive e a marca de quem quer permanecer, consolidar no mercado. Porque o empreendedor, muitas das vezes a gente se para querer fazer algo dependendo de dinheiro. E nem sempre o dinheiro é o diferencial. Você tem que procurar outros meios para que você venha se estabelecer e não seja o seu dinheiro o seu norte para que você tenha, você faça um bom negócio ou não. Eu procurei, eu não tinha dinheiro. Meus investimentos foram os mínimos possíveis, mas eu consegui fazer com que, através da credibilidade, através de você ter um bom relacionamento com a sociedade e você estabelecer ali a questão da humanidade. E isso é um grande diferencial hoje em dia, porque eu estou, vamos dizer, contra fluxo do que hoje muito se prega. Vamos robotizar tudo. Não. Existe uma parcela da população que ainda precisa do tradicional. E esse é o grande diferencial da Your Drive. Nossa, legal. Me lembra antigamente, quando a gente tinha que pedir um táxi, a gente tinha que ligar pro táxi, né? Sim. Ligava para a central do táxi. E aí desligava, falava, desligava. Aí eles ligavam de volta para você. Exatamente. Né? Mas era uma pessoa que estava ali falando com você, não era um robô, por exemplo. Então, só para eu entender,
A Your Drive, ela tem um foco em cidades, em pequenas cidades no Brasil inteiro, né? Sim, sim. Onde motoristas podem ser melhor remunerados trabalhando na pequena cidade, porque como o fluxo não é tão alto de demanda, a quantidade de corridas que ele vai fazer vai remunerar ele de forma melhor. Exatamente. Essa foi o gap. Porque muitas das vezes você tem até cliente, mas você não tem o seu parceiro motorista. Então, qual é o Sim. meu diferencial? O meu diferencial, a taxa que hoje das grandes chega a 30%, nós estabelecemos a 15%. Nós começamos com 5%. Caramba! Nós começamos a 5%. Isso demonstra que existe margem para você trabalhar. E a nossa mínima também, vou pegar um exemplo, as grandes trabalham com R$ 6,99, a gente trabalha com R$ 8,99, a mínima. Então, você consegue parametrizar o sistema de acordo com a sua demanda ali. A população em si, ela tem um gap, ela tem uma necessidade. Mas não adianta você colocar um produto barato que ele não te atende. Sim. Então, lógico, você vai adequar o preço à demanda daquela cidade e à demanda da população. E elas, quando isso acontece, vamos dizer, quando essa tempestade perfeita acontece, elas são muito gratas a você. Porque a gente vai ver que existe alguns momentos em que as pessoas, você com o seu aplicativo, com a Your Drive, você atende uma demanda e aquela pessoa, ela vai te remunerar e vai querer te dar até mais em virtude da necessidade que ela tinha. E se você não tivesse ali presente, você não conseguiria atender aquela demanda dela. Sim. Então, um recado para um empreendedor: não é o dinheiro que vai fazer a diferença para você. É a maneira como você vê o negócio e você pode implementar o seu coração. Sim. Então, a Your Drive tem uma proposta de trazer para todo o Brasil uma franquia, uma parceria com investimento mínimo e que o motorista de aplicativo, ele quiser, investimento inicial de R$ 5.000, quiser, olha só, eu vou colocar o aplicativo aqui no meu bairro, vou começar com sou eu e mais 5 motoristas. Isso é possível. A Your Drive hoje ela tem licença para trabalhar no Brasil todo. Então, essa é a proposta que nós viemos já estar trabalhando, estamos cavando justamente para fazer, e eu acho que a vitrine empresarial aqui seja uma boa oportunidade, porque um outro assunto como empreendedor, a gente se sente muito só. E eu acho que, assim, esse podcast, tudo que a gente fala, e eu acho que vou alcançar bastante empreendedores, é que a dificuldade de você ter parceiros que, às vezes, te dê suporte para você caminhar com as suas ideias, com os seus objetivos. Então, e muitas das vezes o cara está sozinho. Ele tem lá, ninguém dá essa oportunidade para ele. E essa oportunidade que eu quero trazer. Com investimentos mínimos você consegue, e com suporte, e com um case de sucesso, você consegue estabelecer o seu aplicativo. Nossa. Então, existe aí no Brasil o quê? 300 mil motoristas de aplicativo. Se 10, 100 motoristas quiserem fazer essa adesão, estamos aqui justamente para isso, levar essa proposta. Nossa, legal. Eu quero perguntar sobre segurança, mas antes, então só para eu entender, então é possível franquear a Your Drive na sua cidade? Sim, então sim. Você que está na sua cidade quiser investir também no negócio próprio, é possível você franquear a Your Drive e ser vou dizer assim, o responsável daquela franquia naquela região, né? Exatamente. A gente tem um modelo de franquia e tem um modelo também de cooperativa. Vamos supor, o cara não quer investir, o nosso investimento mínimo é R$ 5.000, podendo pagar em cartão de crédito. Isso em relação a empreender, é bem acessível. E aí, o cara ele passa a ser o gestor do aplicativo dele. Os valores, a taxa de remuneração, ele vai ser a gestão. A gente vai cobrar um royalties em cima da marca, da assistência, do treinamento, mas ele vai fazer toda a gestão. Então, o valor que hoje eu pratico no interior não será o valor que o cara vai praticar em Volta Redonda. Sim. O cara vai praticar em Itapiruna. Não. Ele vai praticar a realidade dele. KM rodado, tempo de espera, tempo de parada. Conforme demanda, né? De acordo com ali, o aplicativo ele tem uma flexibilidade de parametrização. Então, é diferente das grandes, que elas são amarradas, uma outra facilidade em que a Your Drive traz é a facilidade de fazer com que você molde de acordo com o modelo da tua área. Então, hoje o que eu pratico em Pederneira não é o que vão praticar em Xerém. Sim. Então, isso é o grande diferencial, entendeu?
Então, Nossa, esse é o legal. modelo. Então, qualquer empreendedor que queira, que vê, e também tem o modelo de franquia e o modelo de cooperativa, em que o cara não tem dinheiro, o cara não quer investir os 5 mil, mas ele tem uma área. Ele quer entrar como parceiro da Your Drive. A gente estabelece um percentual e eu entro com a gestão e ele entra com um percentual de participação. Entendeu? Então, Legal. existem dois modelos aí. Então, não tem dificuldade para o cara dizer, eu não consigo, Sim. vamos dizer assim, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer. Não, o meu entendimento em relação à verba o dinheiro não é um empecilho para você alcançar o seu objetivo e para você sonhar. E sonhar, você tem que sonhar. Sonhar pequeno ou sonhar alto, o trabalho é o mesmo, entendeu? Então, essa é a Exatamente. visão da Your Drive. Nossa, que legal. Agora, em relação à segurança, né? Eu acho que uma das maiores dores de quem utiliza aplicativo de transporte é a segurança. Como é que a Your Driver atua nisso? Segurança tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então, todos os nossos motoristas, assim como é padrão das grandes, a gente verifica o perfil do motorista. A gente estabelece perfil de ano de carro e também todas as corridas elas são monitoradas e todos os clientes que entram também eles são dados suporte para qualquer eventualidade. Então, a segurança é levada muito a sério, tanto a segurança de eventualidade de quem está entrando e quem está saindo do carro. As corridas são monitoradas. Existe botão de pânico em que se você, no caso, o motorista esteja com alguma dificuldade, no próprio aplicativo existe um botão de pânico em que você aciona e você aciona 190. Então, a segurança na Your Drive, assim como todos os outros, é levada muito a sério, tanto a segurança do passageiro como a segurança do motorista em si. Então, a gente tem um critério muito rigoroso e de quem está junto conosco, entendeu? Sim. Então, a gente já teve exemplos de motorista que, infelizmente, a gente teve que excluir. E isso é muito diferente na cidade grande para a cidade do interior, porque da cidade do interior... eu tenho bons exemplos de que eu tive que excluir motorista e ele virar meu concorrente, porque ele viu que era um bom negócio, opa, eu vou criar um concorrente. Então, na verdade, dos que saíram de mim, eu já tive 3 tentativas de concorrente estabelecer assim. Porque o cara ele não vai se adequar e devido a questões de segurança, você exclui. E não tem perdão, você tem que padronizar. Segurança e uma outra coisa que a gente prega muito para a questão de você gerar credibilidade você ter reclamações em relação a segurança e assédio é inadmissível. Sim. A gente corta. E isso você cortando, você gera concorrência. O cara sai de você e tenta criar uma concorrência. Mas até agora eles não se estabeleceram porque, assim como eu falei, a gente criou credibilidade. E a credibilidade, se você trabalhar ela não é destruída de uma hora para outra. Sim, entendeu? sim. Então, existe uma questão de fidelidade também dos passageiros. Seguindo esse papo sobre segurança, eu sei que vocês têm uma série de soluções, né? E uma delas tem a ver com a mulher, né? Como funciona? Explica isso pra gente, por favor. A Your Drive também tem a modalidade mulher. A motorista, ela tem a oportunidade de escolher se ela quiser trabalhar só atendendo mulher, e a passageira também, ela tem a opção de escolher só quer ser atendido por homem, ou por mulher. Então, a gente tem igual o vagão do vagão do metrô. A gente tem a opção de trabalhar único e exclusivamente para mulher. E no meu caso específico, do interior de São Paulo, 60% de quem usa o aplicativo são mulheres. Então, você tem que trazer confiabilidade, você tem que trazer ali dentro algo diferencial para que essa população ela continue utilizando. Então, a mulher que hoje leva a criança no colégio, a mulher que hoje vai no mercado fazer compra, esse nicho é significativo. E esse é o grande diferencial. Hoje, dos 120 motoristas cadastrados, nós temos no mínimo 50 mulheres como motorista cadastrada. Então, isso mostra de que, tanto para a mulher trabalhar, a gente estabelece uma segurança, ou seja, e tanto para a passageira pegar também, ela gera segurança. Isso é um grande diferencial e é bem diferente a gente trabalhar aqui numa cidade grande, mas no interior, tipo assim, ela se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque você tem que gerar credibilidade. Senão,
o esposo ou o parceiro daquela mulher, ela não vai deixar usar o aplicativo se houver uma dúvida se que ali vai ter em relação a algum problema com ela. Então, quando você gera essa credibilidade, faz com que as próprias mulheres elas se sentem seguras e vai pegar o aplicativo. Usando só modalidade mulher ou usando o próprio geral, entendeu? Sim. Nossa, isso é muito interessante, porque eu já vivi momentos que eu tive que fazer ligação pra minha namorada ou mandar áudio pra ela. Tô te esperando aqui. Quem nunca viu esse áudio, né? Sim, Olha, verdade. tô te esperando aqui na porta. Vem logo, eu tô esperando aqui na porta. Porque provavelmente a mulher se sentiu numa situação desconfortável ali e precisou que você fizesse aquilo. Ou então simplesmente compartilhar a localização. Exatamente. Né? E você fica ali de olho, a gente fica de olho o tempo todo preocupado. Então é muito legal que o aplicativo tenha essa vertente, né? Tipo... E é legal, tipo assim, por isso que eu falo que você trabalhar em fatia, se você trabalhar na cidade do interior ou num bairro que existe 200, 300 mil habitantes, você consegue trabalhar isso melhor. Ou seja, o motorista ele sempre vai estar ali, diferente de você pega alguém aqui no Recreio e leva lá para Petrópolis e você nunca mais vai ver o motorista. Então, essa confiabilidade, quando você restringe ela e trabalha em áreas menores, você tem mais essa facilidade, entendeu? Sim. É por isso que a gente pode dizer que a Your Drive ela trabalha com uma solução personalizada. Exatamente. Tanto para o motorista quanto para o passageiro. Exatamente. Ou seja, você pega um nicho de pessoas ali e tenta personalizar o máximo possível de padronização daquela situação para que você consiga atender aquela demanda. Você faz uma amostragem, vamos dizer, qual é o nível ali de pessoas. Então, vou atender essa demanda aqui, essa dor que hoje existe. E a gente percebeu que porque o interior, você tem que gerar credibilidade. Porque quando eu percebi muito por isso, quando eu fazia o cavar poço, quando eu pegava lá o cômodo, quando eu saía para poder trabalhar, e as pessoas entravam no meu carro, senhoras, mulheres, entravam. Então, quando você gera essa confiança, e eu digo que ainda eu sou muito popular no interior lá de São Paulo, porque quando a gente efetivamente, quando depois voltei para o Rio, das vezes que eu fui lá, e as pessoas falam, esse aplicativo é o aplicativo do Rodney. O Rodney era conhecido, porque o Rodney gerou confiança com a população, gerou confiança com as pessoas que estavam ao redor. Então, tudo que a gente queria era trazer essa confiabilidade e gerar ela através de crédito para a população, entendeu? Nossa. E teve um ponto que você falou sobre o motorista, né? Eu acho muito interessante essa visão de quem desenvolve uma solução para que você também consiga mudar a vida das pessoas, né? Porque a partir do momento que você desenvolveu um aplicativo que você conecta motoristas que precisam trabalhar, né, com pessoas que precisam de um serviço, você está mudando a vida de muitas pessoas que às vezes perderam uma oportunidade de trabalho, não encontram um caminho para conseguir seus ganhos, né? E a solução de ser motorista é uma solução muito eficiente nesse ponto, né? Sim, e eu sou muito grato, porque quando a gente recebe, tipo assim, uma missão de ser... Eu digo assim, bênção para você só é bênção quando você consegue atingir outras pessoas. Então, aquilo que chega para mim, ela só tem valor se eu conseguir atingir outras pessoas. Então, depois desses momentos que eu saí do interior e voltei, eu tive bate-papo com o motorista que ele agradeceu muito, pessoas que agradeceu muito por estar fazendo parte da Your Drive. Porque, diferentemente, ele tinha que se deslocar para uma outra cidade, ele não era reconhecido. Então, ele chegar perto de mim e falar, pô, obrigado pela sua oportunidade, porque é daqui que eu estou tirando dinheiro para minha família. Então, é muito gratificante quando você percebe que você está sendo um elo para ajudar as outras pessoas. E isso traz, de novo, a questão de confiabilidade, porque é uma rede de ajuda, é uma rede. Então, se você tem uma rede de parceiro, eu não trato os motoristas como motorista, eles são parceiro. Os passageiros também são parceiro, porque é um elo. E a gente sempre fica preocupado do que mais a gente pode agregar valor ao nosso motorista parceiro. E aí eu tenho um bom exemplo disso que você falou, da questão do motorista ficar grato e ser diferencial. A gente implementou
o atendimento, a gente não é um play grande, uma coisa grande, mas a gente pode atender dentro daquilo que tem. Hoje, a telemedicina, ela alcança muitas pessoas, e é também um oceano azul muito significativo. Telemedicina. Telemedicina. Pode explicar para as pessoas o que é telemedicina? Para as pessoas beleza. ficarem... Vocês vão entender aonde a telemedicina entra dentro da Your Drive. A telemedicina, depois da pandemia, ela foi sancionada pelo governo a possibilidade de atendimentos médicos através de celular, computador. Então, hoje a gente tem no Brasil uma legislação específica para atendimento à telemedicina. Então, a partir daí, a gente foi criado, aí depois é um outro negócio meu, a gente criou a Doutor Clique, é uma plataforma de telemedicina que atende a toda a população. Então, hoje você tem uma plataforma com mais de 500 médicos no Brasil inteiro, que você pega o seu celular, você abre, e em menos de 5 minutos você recebe uma consulta médica. Caramba, que legal. E aí, de imediato, você ali, e por valores muito, muito irrisórios. Por quê? Porque você consegue diluir esse custo a tecnologia proporciona isso, né? Aí, diferente da humanização, agora a gente vem pegando a tecnologia a nosso favor. Então, todos os cenários agora, a gente pega. Depois a gente vai voltar na telemedicina, mas só pegando a telemedicina, a gente colocou a telemedicina totalmente grátis para os nossos motoristas. Então, a gente trouxe um benefício para o motorista. Então, a gente pegou a Doutor Clique e colocou ela dentro como se fosse um benefício direto, um plano de saúde, não, um atendimento médico de urgência para você e 9 especialidades que o motorista pode ter. Então, é importante essa conexão motorista e Your Drive para que ele venha cada vez mais se sentir parceiro do nosso negócio, entendeu? Então, é muito importante. Esse elo é bem conexo. Então, por isso eu digo que a gente tem um case de sucesso. Sim. E esse case de sucesso ele pode ser replicado 100, 200, 300 vezes. E essa busca que eu estou buscando parceiros para que a gente venha multiplicar esse case de sucesso. Não, com certeza vai multiplicar. Você deu um exemplo de uma pessoa que te agradeceu, né? Você tem nessa jornada toda, você tem algum exemplo de uma história que te marcou muito, de alguém que você conseguiu mudar a vida, algo que deixou você... recebeu aquele sentimento de gratidão, né? Sim. Eu tenho um exemplo, e aí foi comigo mesmo, tá? Quando eu estava lá com o meu Cobalt rodando, quando o meu telefone tocou de madrugada, e... Estava rodando de madrugada, estava trabalhando estava trabalhando. Tipo assim, mas é interessante porque muitas das vezes você não tinha corrida durante a noite toda. Então, eu morava no centro, né? No interior, sim, mas deixava o telefone ligado. E aí, telefone ligado, porque a população sabia que de determinada 8 horas da manhã, a condução circular, que eles chamam, deixava de circular, e aí você dependia de táxi, e aí tinha. Então, era mais ou menos uma da manhã, o telefone tocou. E aí era um rapaz muito afoito, ele querendo um carro. Na época ainda a gente fazia a transição de aplicativo e WhatsApp, porque ainda você não tinha ainda todo mundo dentro do aplicativo, então você tinha que muito trabalhar de panfleto. E aí ele perguntou se eu poderia atender. Era a esposa dele que estava para dar luz. Nossa! E aí, de imediato, eu fui, atendi, levei ele até ao hospital e ele ficou muito grato por isso. Porque a dificuldade de deslocamento onde ele estava e ele não estava conseguindo táxi, ele não estava conseguindo nenhum amigo. Então, a Your Drive, tipo assim, nesse nascimento dessa criança aí, a Your Drive teve presente. Então, para mim, foi muito significativo. Não só, e a gente deu assistência para que ele ficasse lá, ir lá, pegar ele de volta. Então, isso marca tanto a ele quanto a nós também, para poder dizer, eu faço parte disso daí, entendeu? Nossa, legal. Você com certeza vai ter ainda muitas histórias marcantes ainda para frente, né? Agora eu quero fazer mais uma pergunta da parte técnica sobre o aplicativo. Em quanto tempo você demorou? Eu sei que aplicativo é melhoria constante, né? Mas em quanto tempo você demorou para desenvolver, desde o momento zero, vou desenvolver uma solução, até de fato conseguir operar com essa solução, falando sobre aplicativo? Então, desde o momento zero, desde esse domingo até você começar a rodar o aplicativo, eu acho que eu demorei 1 ano de prospecção. Caramba!
Não é uma coisa que você vira de uma hora para outra. Sim. Então, você tem que cavar mesmo, tem que cavar poços. Então, acho que demorei 1 ano, e porque o investimento também era muito pouco. Então, é aquilo que muitas pessoas, vamos dizer assim, vendem a facilidade. Eu não vendo a facilidade, eu vendo o trabalho, eu vendo a persistência. Porque se você entra no negócio achando que você vai virar no mês seguinte, não vira. Você pode até ter uma bolha e depois ele não se sustenta. Mas para você ter um negócio sustentável, você tem que passar por situações. Assim como no crescimento de uma criança, no nosso crescimento, vai ter situações que você vai ter que passar. Então, quando eu vendo uma franquia, quando eu vendo um negócio, eu vou dizer para o cara, olha só, você não vai ganhar dinheiro de imediato, mas você vai ganhar algo sustentável. E hoje eu tenho, vamos dizer assim, algo sustentável. Então, hoje, para você ter uma noção, numa universo de 70 mil habitantes, eu já detenho 7.500 passageiros rodando comigo. Então, já é alguma coisa. Ou seja, se você pegar isso, eu tenho uma plataforma de 120 motoristas junto comigo trabalhando. Não sou todo full time, mas eu tenho uma estrutura legal. Então, foi 2019, 2020. Então, foram anos. 1 ano de prospecção e eu já estou mais 3 anos ou 4 anos aí rodando com melhorias contínuas. A gente tinha, quem viu o primeiro modelo não era essa marca, era uma outra marquinha. A gente veio melhorando, trocando. A gente trocou o fornecedor de software também, porque você também trabalha em parceria. Não foi eu que desenvolvi o software, eu compro a licença. E aí a gente viu que tinha gap, a gente investiu no novo fornecedor de software. E hoje é um dos melhores fornecedores de software. O nosso suporte é da Amazon e da Google. Investiu no aplicativo, né? No aplicativo. Melhoria técnica mesmo. Né? Melhoria técnica. A gente tinha problema de lentidão, por você estar num e aí servidor. A pessoa está chovendo, esperando, pode estar lento. Hoje, o nosso servidor, ele tem um servidor da Google e depois da Amazon. Então, hoje a gente consegue concorrer tranquilamente com os grandes. Que também estão lá. Que também estão na Amazon. Exatamente. Nós tínhamos problema de localização de mapa. O nosso mapa é da Google, da Hero, da Mapbox. São grandes empresas multinacionais que nos fornecem essa licença para a gente poder trabalhar. Então, hoje, tipo assim, passou-se aí 3, 4 anos e muitas pessoas perguntavam, Rodney, você deve ir à frente, você vai à frente, faz o seu negócio, vende franquia. Falei, cara, eu só vou a campo depois que eu maturar essa ideia, depois que eu passar por tudo, depois que eu garantir que o meu negócio... Porque se fosse no passado, colocaria hoje aqui no Rio, eu teria problemas de localização. Hoje isso não acontece. Hoje o meu servidor é totalmente 99,9% de... Se cair um, o outro tá. Já sobe o outro, não cai. Sobe o outro. Então, a probabilidade de você ficar fora do ar, de você perder negócio é mínima. Então, é essa segurança que... Só se cair uma bomba lá na Amazon, mas aí é outra história. Essa é a segurança que a gente passa para os nossos parceiros aí, entendeu? Rodney, eu sei que você, nessa trajetória que você teve durante esses anos, você mudou a vida de muita gente, né? De muitos parceiros. Teve alguma história de parceiro que marcou você, que você mudou a vida e isso ficou marcado em você? Sim, nós temos, vamos dizer assim, todos os nossos parceiros, eles sempre procuram e nos trazem, vamos dizer assim, notícias de como depois de ele entrar na YourDrive, o quanto significou para eles. Isso porque a YourDrive, como a gente falou desde o início, trabalha para que o motorista se sinta presente, se sinta... A gente chama de o senso de dono também. Ele sente um pouco o dono do negócio. Mas a gente pode dizer o motorista que está desde o início do processo lá. É um motorista que grande destaque. Hoje ele já tem mais de 15 mil corridas. É o cara que trabalha muito, muito, muito. 15 mil corridas? 15 mil corridas no aplicativo. E ele é um exemplo de que todas as vezes quando a gente vai lá, a gente visita, ele demonstra um poder de gratidão tremendo em relação a isso. E aí eu trago justamente... não só ele, mas todos os motoristas e motoristas femininas, para que pessoas que conseguiram e conseguem atualmente levar o seu dinheiro para casa. Então, o senso de gratidão, quando a gente pisa lá no interior e fala, poxa, aqui eu consegui fazer diferente, eu consegui fazer com que as pessoas melhorassem a sua vida, é muito significativo. E eu tenho um outro exemplo de hoje,
o meu parceiro, a pessoa que faz a gestão operacional comigo lá, era um motorista de Uber. Então, no momento em que hoje o cara ele consegue fazer essa gestão, é a mesma, vamos dizer, é o mesmo exemplo que a gente tem que trazer hoje para quem deseja ser um motorista de Uber e se transformar em empreendedor. Hoje, essas pessoas elas são muito gratas pela presença da YourDrive, e hoje, se tirar a YourDrive do cenário lá do interior, a gente vai dizer assim, o cara teria que voltar a ser um motorista de aplicativo comum. Sim. Então, esse é a grande diferença da YourDrive quando a gente fala em humanização, entendeu? Trazer essa humanização para perto da gente. Perfeito, perfeito. Olha, é impressionante. Então, mudar a vida das pessoas também está pautado em optar em trabalhar com a YourDrive como parceiro, sendo motorista, né? Ou abrir uma franquia também na cidade. Existe um tamanho mínimo de cidade que possa rodar? Não existe tamanho mínimo. Essa é a grande, vamos dizer assim, o grande plus do negócio. Se você tiver uma cidade de 10 mil habitantes, a gente chama lá no interior de distrito. Se você tiver um distrito com 5 mil habitantes, se você tiver um motorista, esse aplicativo ele serve. Se você tiver uma cidade com 270 mil habitantes, esse aplicativo ele serve. A questão toda ali é a gestão. E a grande facilidade de você parametrizar o aplicativo dentro da sua realidade. Sim. Então, a YourDrive, ela busca parceiro de franqueadores, de micro franquia, para que a gente venha fazer com que criar oportunidade para o motorista. Então, você é motorista de aplicativo. Se você hoje quiser ter o seu negócio, ser gestor do seu negócio, você pode, com um investimento mínimo. Sim. Eu não tenho esse investimento, eu não tenho essa grana. Você pode se associar a outros 5 parceiros e dividir esse custo e diluir esse custo entre 5 pessoas. Então, hoje eu digo que não há obstáculo para você iniciar o seu próprio negócio. Você é motorista de aplicativo, que a gente vai dizer assim, ficamos refém das grandes, hoje você tem uma oportunidade de iniciar o seu negócio, e seja em qualquer território do brasileiro, em qualquer modelo de cidade, seja um bairro ou uma cidade, a gente vai estar ali para poder atender. Legal. Então, você que quer investir, quer começar a empreender, né, na sua cidade, recomendo que procure a YourDrive, porque você vai ter todo um suporte já de uma solução testada, validada, né? E com diferenciais perante a concorrência. Sim. Né? E o grande diferencial, um treinamento humanizado, ou seja, todo o suporte fazendo com que a pessoa faça que o seu negócio seja alavancado, será dado por nós. Então, a gente tem uma equipe de treinamento em que todos os detalhes do aplicativo serão ali diluídos com a pessoa. Então, a pessoa não vai se sentir sozinha. Não vamos largar o aplicativo no colo dela, se vira. Você não. Você, assim como nós tratamos desde sempre o nosso motorista como parceiro, o franqueado também será o nosso parceiro e será ali todo o suporte para ele crescer. Porque crescendo franqueado, automaticamente a YourDrive também estará crescendo. A taxa de franquia, você falou que era? O valor inicial de franqueado é 5 mil reais. 5 mil reais. Então, é um valor muito pouco para você ser dono do seu próprio negócio. Para empreender, né? Para empreender. E isso você pode parcelar no cartão de crédito. Então, hoje, a dificuldade para você empreender não é a grana. Exatamente você ter disposição, que é um grande diferencial, porque hoje em dia você até consegue bons motoristas, mas muitas das vezes você não consegue que ele permaneça ali firme e entenda que o negócio ele precisa de tempo para se maturar, entendeu? Sim. Nossa, legal. E para o passageiro, como é que o passageiro faz para utilizar o aplicativo? Como é que é o cadastro? Ele baixa? É muito simples. Se você procurar lá na Google ou na Apple, escrever YourDrive, nosso aplicativo está lá e é só baixar nas lojas e ele já está lá validado para você ter, vamos dizer assim, ele é validado pela Apple, pela Google, ele está lá nas lojas de aplicativo, né? Credenciado, e é só você baixar de forma rápida e objetiva, fazer seu cadastro e começar a utilizar. Isso bem simples, é bem prático, entendeu? Nossa, legal. Já vou baixar aqui já, mas antes eu queria entender um pouco mais. Você falou sobre telemedicina, né? E eu fiquei na dúvida, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. E é um outro negócio que você tem também. Sim. Telemedicina nada mais é do que a medicina de forma virtual, né? De forma online. Né? Sim.
O que que é o negócio de telemedicina hoje que você tem e como que você foi para esse caminho também? Então, a gente sempre fala o seguinte, né? Às vezes, as dificuldades geram Sim, oportunidade e um bom bate-papo também gera oportunidade, né? Então, num bate-papo desses informais que eu tinha entre um grande amigo lá no interior, a gente começou a falar dessa possibilidade, isso lá em 2020, no meio da pandemia, dessa possibilidade de se estabelecer. Na época, nem era a legislação nem tinha sido aprovado. Devido à pandemia, houve uma necessidade, o governo fez a aprovação da lei e estabeleceu uma regra específica no Brasil da telemedicina. Então, é uma coisa muito nova, um oceano azul que ainda está sendo explorado e iniciado agora. sim. E eu, como bom empreendedor, eu enxergo as oportunidades e quero trazê-la para mim. Foi aí que eu busquei uma plataforma de telemedicina, criamos uma empresa chamada Doutor Clique. Doutor Clique. Doutor Clique. Legal. E ela está aí para poder atender a população. Existe a venda B2C, em que você baixa no site, você entra na doutorclique.com.br, pode aí você baixar agora. E você cadastra, faz o check-out de pagamento e você imediatamente é liberado para a consulta. A consulta E é mensal isso? exatamente, é mensal. E é bem tranquilo, vamos dizer, é bem barato, vamos dizer assim, porque o custo é diluído. Para você ter um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e com 11 especialidades, você paga R$ 29,90 por mês. Nossa! Isso é muito barato. Aí você vai dizer assim, pô, mas como é tão barato para ter atendimento médico? A infraestrutura da telemedicina diluída a todo o Brasil, Sim. isso traz com que o preço seja reduzido. Então, por R$ 29,90, você entrando na doutorclique.com.br, fazendo o seu cadastro, fazendo o seu pagamento, já com o check-out de pagamento, você imediatamente pode ter o atendimento médico. E os benefícios da telemedicina são infinitamente médios. Por R$ 29,90, às vezes, só você tiver um problema no mês, você se deslocar para ir ao médico, você já gastou mais. Você vai demandar muito mais tempo, você vai demandar, e muitas das vezes, esperando, o seu tempo de espera. Sim. E muitas das vezes você chega de frente para o médico nem olha para você. Na telemedicina, não. Na telemedicina, você vai ter ali, e você tem a oportunidade de gravar a sua consulta. Você vai ter ali, você conversando, o atendimento é exclusivo seu. O médico vai estar olhando para você. E é interessante na telemedicina que você encontra médico com perfis diferentes, né? Eu já tive o momento de ter atendido por médico do Sul, sotaque diferente. Sim. Médico baiano. E aí é muito interessante. Então, é uma novidade isso para o brasileiro. Legal. Por quê? Porque as pessoas ainda não estão sabendo. Então, a telemedicina Doutor Clique, eu atendo tanto B2C quanto B2B empresas, e a gente também está atendendo a NR1. O que é a NR1? É a norma regulamentadora número 1, que mudou a partir de maio desse ano o atendimento psicológico para os riscos psicológicos no trabalho. Então, a gente tem uma plataforma de telemedicina que atende também essa demanda da empresa, que a gente já está iniciando. Isso é uma coisa muito nova, eu estou trazendo de primeira mão, em que a gente atende também o B2C e o B2B na questão de empresas que vão necessitar de ter um cronograma e um programa para atender essa NR1. Então, são novidades em que a gente está aí atento e também, tanto na telemedicina, buscando parceiros e franqueados para expandir a Doutor Clique para o Brasil todo. Assim como a Your Drive, não há fronteira. Sim. Não há fronteira. Então, você que está assistindo esse vídeo, você quer saber a respeito de telemedicina, você entra em contato com a gente, vai estar o telefone aí, você entra em contato com a gente e você vai ver como é um oceano azul a ser explorado. E é bom você começar agora, porque até os novos vierem aí, ou os grandes tubarões vierem ocupar o espaço, a gente vai estar já estabelecido. Exatamente. Então, é uma oportunidade. Assim como eu falei lá no início da questão de empreender e você enxergar a oportunidade,
E no período da pandemia eu vi muito isso. A dificuldade de você e o isolamento fez com que você percebesse a importância da telemedicina. E hoje isso não é muito divulgado no Brasil, mas existe uma infraestrutura, uma legislação específica e validações. Hoje, as grandes planos de saúde já colocam a telemedicina como opção e já incentivam os seus colaboradores, quem trabalha em plano de saúde, a utilizar a telemedicina. Então, hoje, a Mil, a Golden Cross, o que for, ela já tem lá o seu perfil de telemedicina. Você reduz custo, atende uma escala maior e faz com que você, todos aquilo dali que você consulta, exame, tudo que você solicita e encaminhamento para médico, eles são validados Sim. pelo Ministério da Sim. Saúde. Então, é uma ótima oportunidade para você também, empreendedor, e queira entrar nesse ramo da telemedicina. Então, nós temos 2 oportunidades significativas aqui. E com investimentos também muito baixos Acessíveis, e né? acessíveis, que você pode entrar em contato conosco e fazer com que você alavanque essas oportunidades que E a mude gente de tem. vida, né? E E mude a sua mude vida. de vida. Você falou uma coisa sobre momento, sobre mar, né? Surfar uma onda enquanto ela está começando. Eu acredito muito nisso, que existe um momento dos negócios também, né? Sim, Então, eu sempre recomendo para que as pessoas não percam o momento de iniciar um negócio, porque o momento ele tem um peso grande no negócio, não. Então, se a telemedicina é algo que está começando agora e nós já sabemos que resolve uma série de problemas para as pessoas, né? Locomoção, de ter que ir lá, de demorar para ser atendido, de não conseguir marcar, né? Demorar para poder marcar um médico e tal. Então, eu recomendo que você estude sobre isso e tente validar uma solução sim, dessa, exatamente. porque é aquele ditado, né? Vai surfar a crista da onda, Poxa, né? e como, e como. E aí é interessante quando você percebe que as pessoas que não conhecem e fazem uso, e como ela fica surpresa. Sim, imagina. O feedback da telemedicina, do uso da telemedicina, é muito gratificante. Para quem gosta realmente de estar fazendo alguma coisa que beneficie, e essa é a mesma marca que está na Your Drive, a gente quer trazer para Dr. Clique, é você fazer elo de ajuda, elo de pessoas que vão ser diferencial. Então, quando uma pessoa pagando R$ 29,90 Sim, é atendida por um médico e o problema dele é resolvido, o feedback é muito positivo. imagino. É muito positivo, porque a telemedicina ela veio para dar acesso à saúde a uma população que não tem acesso a plano de saúde, que o SUS está sucateado. Então, é uma oportunidade tanto para o indivíduo quanto para o empreendedor que quer fazer dessa oportunidade o seu negócio. Sim. Então, é aquilo que a crista da onda, ela é agora. Exatamente. Não temos que perder a oportunidade. Esse é o momento de você entrar nessa onda e de você dizer, não, pô, eu vou investir. E a gente tem alguns certificados de garantia que o programa funciona, os médicos são credenciados, Sim. eles têm CRM, todos os médicos que atendem na telemedicina, as receitas vão ser válidas através de QR Code. O atestado médico seu, se você está passando mal, tem muito essa dúvida, né? Eu estou trabalhando, eu vou usar a telemedicina, eu estou passando mal. O atestado que eu pegar na telemedicina vale para eu colocar no meu trabalho? Vale. É um médico que É o deu. médico que está dando. Ele Sim. está validando ali aquele atestado, entendeu? Então, o atestado, a receita, os encaminhamentos médicos para exame, tudo isso por R$29,90. Então, é uma oportunidade, tanto para as pessoas individualmente, quanto para o empreendedor. Sim. E eu posso ir até além sobre, por exemplo, um número X de empresas que não conseguem, nesse momento, proporcionar um plano de saúde para os colaboradores, podem ir para uma opção de telemedicina. E para os para colaboradores. essas empresas, a gente tem um preço diferenciado. Sim. Ou seja, se você tem 100 colaboradores aí que você quer dar um benefício para ele, aí entre em contato conosco e a gente tem um preço diferenciado. E é aquilo que eu falei também, da questão da telemedicina, e a gente desenvolveu um programa específico da NR1, atendimento psicológico. Você Sim. tem consultas psicológicas 4 vezes por mês dentro do plano específico para a empresa.
Então, a gente já montou o atendimento ao público direto quanto para a empresa, atendendo uma norma que está em vigor já desde maio de 2025 e que provavelmente o Ministério do Trabalho, daqui a 6 meses, vai estar batendo na porta de muitas empresas perguntando: você está cumprindo essa norma regulamentadora aqui? E aí muitas empresas vão ser pegas de surpresa. Então, nesse momento, você empreendedor, você que tem já uma empresa, a telemedicina, a Dr. Click, ela veio justamente para também sanar essa dor de muitos empresários que não conseguem pagar um suporte técnico e é um custo bem mais reduzido e você vai ter atendimento psicológico ali 4 vezes por mês aos seus funcionários. É muito, com um preço muito mais em conta. Não, ou seja, vale seu muito a custo pena. reduz Vale muito a pena. significativamente. E aí o empreendedor é a oportunidade dele pegar essa franquia e fazer pô, eu vou ganhar muito, porque a margem para o empreendedor é significativa. É assim como a YourDrive ela tem uma flexibilidade em você parametrizar o seu negócio dentro da sua realidade, a Dr. Click também vem com essa visão, com essa proposta. Eu tenho que trabalhar de acordo com o meu cenário hoje. Então, se eu estou vendendo a Dr. Click na grande capital Rio de Janeiro, grande capital São Paulo, eu posso atender de uma forma, mas se eu estou no interior do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, também posso atender de uma forma. Sim. É uma oportunidade significativa para todos os empreendedores que queiram surfar nessa onda. Nossa, legal. Eu queria te pedir um favor. Eu queria te pedir assim, hoje a gente conseguiu entender que temos 2 oportunidades de negócio na mesa, né? E eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está em casa, sempre naquele momento assim, será que é a hora de eu empreender? Será que é a hora de eu apostar em mim como empresário, sabe? Qual mensagem você deixaria para essa pessoa que está pensando fazer isso hoje em dia? Então, existe uma música bem lá dos anos 80, eu não vou lembrar aqui o nome do cantor. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exatamente. Então, essa é a oportunidade. Muitas das vezes a gente fica se sabotando. Quantas das vezes também eu me sabotei esperando, vamos dizer, a tempestade perfeita, o momento perfeito. Isso não existe. E a gente também tem que valorizar os pequenos começos. Porque foi através de um passageiro, um motorista, um parceiro, que eu comecei a criar o YourDrive. Esse sonho ele começou através de um. Eu não preciso de coisa grande, eu preciso de iniciar. Quem nasce grande é monstro. Então, o que eu preciso é valorizar os meus pequenos começos. O Rio São Francisco, ele é enorme, mas se você iniciar a fonte dele, é um mínimo. Sim. Então, você empreendedor que está assistindo esse vídeo, saiba que você tem que startar e não esperar, eu dependo de dinheiro para investir, para criar uma coisa grande. Você depende das suas ações, você depende de startar aquilo que você sonha. E principalmente, nós brasileiros não somos muito incentivados a pensar como empreendedor. E o que o Rodney quer trazer é que muitas das vezes a gente acha que a gente vai estar surfando em grande dinheiro. A prosperidade, ela não está em você ter grande dinheiro. A prosperidade está em que aquilo que eu coloco à mão tem harmonia. Então, seja no seu negócio que você está fazendo, ou seja um grande negócio que você tem, as suas necessidades serem sanadas ali. Então, é uma oportunidade que, do fundo do coração do Rodney, empreendedor, sonhador demais, traz para aqueles que querem também sonhar. E sonhar grande, para que eu só sonho grande se eu como me colocar naquela posição. Então, hoje, por Rodney estar aqui no podcast, Vitrine Empresarial falando, eu já me vi no passado essa oportunidade. Então, antes de você pensar, vai dar errado, não vai dar certo, pense naquilo que vai dar sucesso. E não se trave única e exclusivamente na questão financeira, mas observe as oportunidades que estão ao seu redor, e aqui tem 2 para você fazer o seu negócio, entendeu? Então, essa mensagem que eu quero deixar para todos aqueles que irão ouvir esse podcast, irão ver esse podcast, e gratidão acima de tudo. Isso aí, eu sou muito grato por ter te conhecido, prazer mesmo. Obrigado por você ter contado essa tua história, porque
eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas pessoas. Ajudar as pessoas a mudar de vida é muito bonito isso, sabe? Então, com certeza, o mérito do seu sucesso hoje, o que você tem com os negócios, ele está pautado também na capacidade que você tem de ajudar as pessoas Sim, a mudarem de vida e agora abrindo a oportunidade delas virarem empreendedoras também, sim, né? com Que é certeza. muito legal. E é esse, vamos dizer, esse é o nosso lema. Ajudar sempre e gratidão acima de tudo. Nós somos gratos por estar participando do Vitrine Empresarial e somos gratos por todos aqueles que em algum momento passaram por nosso caminho, e fizeram-se de canal também, serviram de canal que me alcançasse e deram oportunidade. As dificuldades que muitas das vezes também a gente se encontra e a gente Sim. transforma ela em oportunidade. Eu sempre isso. Observe as dificuldades que estão ao seu redor e transforme ela em oportunidade para você. Perfeito, perfeito. Para as pessoas, para a gente entrar em contato com as duas empresas, né? Com a Your Driver, basta baixar o aplicativo se você for um passageiro, motorista também, né? Sim, sim. Baixa o aplicativo e faz o seu cadastro como motorista. Qualquer uma tanto Android quanto Apple, só colocar lá Your Driver Só buscar. e baixar o aplicativo. E para Doutor Clique, A Dr. Click tem o site, tanto a yourdrive.com.br, você pode entrar lá no site, ver todo o site, você também pode fazer o cadastro pelo site. pode fazer pelo site. Pelo bacana. site. A Dr. Click, drclick.com.br, você pode ir lá na Dr. Click e fazer o seu cadastro. E na Dr. Click já existe lá um checkout de pagamento, que você já pode fazer o checkout, e aí você fazendo o checkout, imediatamente, dentro de 2 horas mais ou menos, você já é liberado para o site para você fazer a consulta. Então, Legal. se você... Rápido, né? ele está todo automatizado do Dr. Click. Dr. Click, você clicou, drclick.com.br, faz o checkout de pagamento, você clica lá, paga os 29 no cartão de crédito, Pix. Em 2 horas. Em 2 horas você já é liberado, é só bater dentro do sistema e o tempo de liberar para o atendimento médico. Então, se você amanheceu com dor de cabeça, pô, eu vou gastar R$50 para me deslocar ao médico, baixa o Dr. Click, Sim. gasta 29 por um mês, e aí você vai ser atendido por esse médico. Em menos de 2 horas você vai ser cadastrado e a partir dali você pode fazer quantas consultas você quiser. E aí a gente tem mais 11 especialidades. Temos lá pediatra, temos cardiologistas, Caramba. que aí o modelo do cardiologista não é um modelo de atendimento pronto atendimento, você tem que agendar. Sim. Aí justamente existe uma abinha em que você agenda e aí eles vão te fornecer o momento de agendamento. E muito interessante que, diferente do SUS e até mesmo do plano de saúde, o tempo médio de agendamento são 7 dias que a gente estabelece. Então, você, dentro de 7 dias, você vai estar sendo atendido Isso é muito rápido, por gente. algum Isso é muito especialista, entendeu? Para ter um especialista, isso é muito rápido. Exatamente. Eu posso afirmar isso por experiência, que num plano de saúde, hoje, eu não consigo uma consulta com menos de 20 dias, 30 dias. Aí as pessoas podem questionar, pô, mas se o plano de saúde não consegue com 15, 20 dias, como é que a telemedicina consegue? A telemedicina consegue porque ela tem mais de 500 associados médicos no Brasil todos que estão atendendo numa plataforma. Usa tecnologia a favor. Usa tecnologia em favor. Então, o médico lá do Sul, o médico da Bahia, o médico da onde for, do Rio, de São Paulo, ele está disponível para te atender. Então, o número de médicos disponível, ele se torna muito maior do que um plano de saúde restrito a uma quantidade de médicos que tem que atender presencialmente. Então, a dinâmica da telemedicina, ela é muito maior. Então, ela é muito mais escalonável também, entendeu? Então, é um momento de a gente olhar esses dois plays de negócio, dessas duas situações, para a gente poder alavancar as oportunidades. Legal. Para fechar, Rodney, sobre negócios, se as pessoas quiserem serem franqueados, tanto da Your Drive quanto da Dr. Click. Então, qualquer um que deseja fazer parte dessa família Your Drive do Dr. Click, você liga para o 21 99885 0612. 21 99885 0612. Ou para quem está lá no interior, DDD 14 99609 3550. 99609 3550, DDD 14. A gente colocou na tela aí para todo mundo visualizar. Perfeito. Cara, obrigado Gratidão. mesmo pelo carinho, obrigado
por essa história inspiradora e parabéns pelos negócios. Eu achei que eu recebo muito empreendedores aqui e solucionar problemas é de fato o que faz a diferença no empreendedorismo, entendeu? E você tem 2 negócios na sua mão que solucionam muitos problemas, muitos. Sim. Parabéns mesmo. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Não esqueça do seu presente aí, aqui, Your Drive. Vai ficar aqui, ele tem um simbolismo muito significativo aí da história da Your Drive. E eu vou cuidar com muito carinho. A Your Drive estando aí junto com Vitrine Empresarial. E eu vou cuidar com muito carinho. Obrigado mesmo. Obrigado. Esse foi mais um Vitrine Empresarial, pessoal. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau.